Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a espiral de Kindleberger. Kindleberger foi um economista americano da década de 70, muito conhecido, né? Que estudou o fenômeno da Grande Depressão de 1929 lá nos Estados Unidos, né? E uma das coisas que ele falou foi justamente esse estudo aqui, essa espiral aqui que ele jogou, que foi a espiral que piorou a situação dos Estados Unidos na questão da Grande Depressão. Eu já falei para vocês em outros vídeos, né, sobre a Grande Depressão americana de 1929, foi realmente um evento trágico, e eu já deixei claro para vocês que sim, é verdade, o capitalismo de tempos em tempos ele vai ter grandes crises, grandes depressões, isso acontece naturalmente. Mas a verdade é que na maior parte das situações, e no caso da crise de 29, isso é um caso clássico, quando o governo tenta corrigir o problema, aí que ele piora o problema mesmo, né? A crise de 1929, se o governo tivesse... Tudo bem, foi terrível, ninguém está dizendo que não foi ruim, mas se o governo tivesse feito nada, o resultado seria muito melhor. A coisa toda se corrigiria muito mais rápido e voltaria ao normal. Mas o governo americano tomou um monte de medidas para tentar sanear, para tentar resolver o problema da crise de 1929, e acabou piorando a situação, acabou levando a uma crise que durou muito mais tempo, foi muito mais danosa para os Estados Unidos, e a espiral de Kindleberger, ela explica um pouco do porquê, que foi um dos erros fundamentais. E adivinha qual foi um dos erros fundamentais que foi tomado nesse caso? Foi o aumento de tarifas de importação de outros países com o objetivo de reindustrializar os Estados Unidos. Olha que coisa, quem imaginaria que ia dar errado, né? Essa notícia foi sugerida por Minarquistão, Angie, Korean Spy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é um bom momento para a gente lembrar ou relembrar o que é a espiral de Kindleberger, né? Então, olha só, repara que a crise de 1929 não foi causada pela espiral de Kindleberger, tá? A crise de 1929 ela já começou a acontecer aqui, ó. Em janeiro de 29 está aqui, ó, fevereiro, março, abril, maio, ou seja, o primeiro ano, você vê aqui, ó, diminuiu um pouco. Isso aqui é a importação americana do resto, a importação total do mundo. O livre comércio no mundo. O total importado por 72 países no total. Então, o total que foi importado por esse país caiu um pouquinho em 1929 como resultado da crise, né, da Bolsa de 1929. Mas quando foi em março de 1930, no ano seguinte, o governo americano passou essa lei aqui, ó, o Smoot-Hawley Tariff Act, ou seja, a lei de tarifas de Smoot e Hawley, né? Que foi justamente um grande aumento de tarifas. Qual que foi a lógica deles? Naquela época, com a crise da Bolsa de Nova York, né, com a crise da Bolsa Americana em 1929, as empresas americanas estão perdendo muito dinheiro. Vamos aumentar as tarifas, porque daí você consegue melhorar a situação das empresas americanas, dificultando, né, o velho protecionismo, né, o protecionismo. Você impede que produtos europeus cheguem nos Estados Unidos, daí as empresas americanas vão melhorar e coisa e tal. E o resultado disso foi, aí sim você teve a espiral de Kindleberger, né? Repara como é que começa a cair aqui a cada mês o comércio do mundo todo, tá? Esse que é o comércio do mundo inteiro desabando, até chegar a coisa que é um quarto do valor original que chegou aqui. Quando chegou em 1933, começaram-se a discutir propostas para esse ato de tarifas, as tarifas começaram a ser revertidas, de forma que em 1934 foi assinado o Reciprocal Tariff Act, o ato das tarifas recíprocas, que é o que está valendo até hoje, né? O Trump está falando agora, não, que eu só quero tarifas recíprocas. No entanto, o ato atual que existe é o ato de tarifas recíprocas que existia antes do Trump, tá? Antes do dia da libertação, como ele chama, né? Ou seja, lá em 1934, né, assinaram esse ato aqui, que foi o que corrigiu o problema, o que acabou com a espiral de Kindleberger. Ou seja, qual que foi a ideia naquela época? O governo americano aumentou as taxas de importação para tentar estimular a indústria nacional, que aliás, muita gente fala que é isso que o Trump está querendo fazer. Ele está aumentando as taxas de importação para estimular a indústria nacional. Ele quer que as empresas venham e invistam nos Estados Unidos e tragam os empregos para os Estados Unidos, eu não sei o que lá. É uma coisa que não faz muito sentido, mas ele quer muito que isso aconteça e coisa e tal.
E isso foi tentado exatamente nessa época, exatamente para tentar proteger a indústria americana da Grande Depressão, né, do crash de 1929. E o resultado foi que piorou a situação toda. Por quê? Porque, duas coisas. Primeiro que teve a reciprocidade dos outros países, né? Por que o comércio internacional caiu tanto? Primeiro porque os Estados Unidos parou de importar tanto, as coisas ficaram caras, né, começam a importar menos, mas os outros países também colocaram tarifas altas nos produtos americanos também. Então as empresas americanas também começaram a ter dificuldade para exportar. O aumento da tarifa pode ter ajudado algumas empresas que vendiam principalmente para o público americano, mas ao mesmo tempo prejudicou um monte de outras empresas americanas que vendiam para exportação. E não é só isso. No final das contas, como você teve essa desaceleração da economia global em função da diminuição do comércio mundial, você acabou prejudicando todo mundo, inclusive as empresas americanas, né? Até porque, naquela época, você já tinha muita globalização. O pessoal acha que globalização é agora, mas, gente, se você pegar os homens da caverna que moravam lá no Quênia, eles já usavam a pedra índex, aquelas pedras para fazer pedra lascada, que tinha, sei lá, no Sudão. Já tinha, na Idade da Pedra, o pessoal já fazia transferência de materiais e comprava coisas de distância grande. Isso não é nenhuma novidade. O ser humano sempre teve cadeias de produção que se passam por vários países, por várias regiões. Essa ideia infantil e sem sentido nenhum de que não, que eu vou trazer todas as indústrias aqui para o meu país para não precisar depender, porque se tiver uma guerra eu não dependo de ninguém, vai ter todas as empresas aqui no meu país. É uma ideia infantil, uma ideia burra, não tem nada que você consiga fazer, nenhuma indústria você consegue fazer isso. Tudo depende de coisa. Ah não, mas e o alimento? Eu planto batata aqui, vendo batata para o meu vizinho. E o adubo que vai para sua batata, e o arado que você usa para arar a terra e plantar batata, e a caixa de madeira que você usa para transportar as batatas, e o caminhão que você usa para transportar a batata, e o petróleo que você abastece o caminhão que usa para... Cara, esquece. Não tem nenhum produto, zero produtos que podem ser feitos exclusivamente em um país. Nunca você vai ter uma situação em que você não vai depender de outros países do mundo e aí pode ficar tranquilo numa guerra. O que o Trump está querendo fazer é uma idiotice se é isso. Eu acho mais provável que não é. Ele quer ajudar os empresários americanos, igual o Lula ajudou a Riachuelo e a Casas Bahia e a Casas Bahia não, a Magazine Luiza, ao fazer a taxa das blusinhas. Ele quer prejudicar o produto importado para ajudar os empresários nacionais. Isso é uma tragédia também. Porque, de novo, não ajuda nada, né? Você ajuda meia dúzia de pessoas, ao passo que prejudica a imensa maioria dos americanos que vão ter que pagar mais caro agora nas coisas, né? E achar que isso cria muitos empregos nos Estados Unidos, isso é falso, pô. Não tem esse negócio mais. Você acha que os americanos vão trabalhar pelo preço do pessoal lá do Vietnã ou da China? Aí vem o pessoal falando também, não, mas então você é a favor do trabalho escravo? Não, que trabalho escravo, cara? O que é bom para o chinês, o custo de vida na China é muito mais baixo que nos Estados Unidos. O cara pode trabalhar por esse salário e ainda ter um padrão de vida bom. Tanto é assim que ele aceita trabalhar por esse salário. Se ele não aceitasse, ele pedia demissão e ia trabalhar em outro lugar. Então é diferente. A questão é que nos Estados Unidos o padrão de vida é muito caro, realmente as coisas são caras lá. Você consegue viver bem nos Estados Unidos porque apesar das coisas serem caras, os salários lá também são muito bons, né? Mas essa lambança do Trump aqui arrisca acabar com essa coisa toda. E essa espiral de Kindleberger é que mostra o grande problema. Esse tipo de coisa que o Trump está querendo fazer vai resultar numa nova espiral de Kindleberger, ou seja, vai resultar numa diminuição do comércio global e, com isso, uma diminuição da criação de riqueza global. Vai ter menos riqueza para todo mundo, inclusive para as empresas americanas. Porque, de novo, a empresa americana ela não produz a partir do nada, ela vai comprar uma peça que vem da Alemanha, vai comprar uma peça que vem do Japão, vai comprar um insumo que vem do Brasil, vai comprar não sei o que lá, que vem de não sei aonde. Então ela vai acabar pagando essas tarifas quando ela importa também. Então, ou seja, no final das contas, isso não ajuda em nada. O que mostrou essa espiral de Kindleberger foi justamente a tragédia que é você tentar resolver o problema do país pela taxa de importação. Mas aí você pode falar assim, ah, mas o Brasil tem taxas de importação altas também, o Brasil faz isso.
Tá vendo? Não é à toa que a gente tá na merda. É o que eu falo pra vocês. O Brasil tá na merda, não é caso de amador, não é por acaso que a gente tá na merda. A gente tá na merda por anos e anos de gente burra, pensando igual o Trump, pensando que tarifa ajuda o produtor nacional, ajuda o empresário nacional. Temos que botar tarifas. E é por isso que a gente tá na merda. É por isso que o Brasil é uma bosta. E agora tá os Estados Unidos querendo seguir o caminho do Brasil. Pode isso, cara. Eu acho um absurdo isso. Tá todo mundo relembrando aqui a espiral de Kindleberger por conta disso daqui. Mas tem uma diferença importante, tá? Porque, lembra, a espiral de Kindleberger, ela foi aplicada pelos Estados Unidos depois da Grande Depressão. Ou seja, os Estados Unidos estava na merda, tudo crechado, todo mundo sem dinheiro, gente passando fome, gente desempregada, não sei o que lá. Vamos aplicar as tarifas para melhorar a indústria americana e coisa e tal. Isso foi o desespero que eles fizeram lá. O que o Trump está fazendo agora é diferente. Os Estados Unidos, ele não está com a melhor economia do mundo, mas também não está numa situação crítica. As coisas estão funcionando, as pessoas estão comprando, vendendo, coisa e tal. E o Trump está falando que não, vou aplicar agora essas tarifas, agora arrisca ele com isso criar uma crise, né? Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, a crise de 1929 foi causada pelo capitalismo? Sim, foi causada. O capitalismo tem esse tipo de coisa. O fato de que você pode pegar dinheiro emprestado e investir em atividades que podem ser arriscadas, muitas vão dar certo, mas uma ou outra vai dar errado, inevitavelmente, em algum momento, você vai ter um monte de gente perdendo dinheiro de repente, e aí você gera o comportamento de manada, um monte de gente vendendo ação, e você tem a crise. Mas, de novo, repito, e é o que eu falei nesse vídeo meu da crise de 29, tem lá no meu canal Ancapsu Classic, procura lá, eu não lembro como é que é o nome do vídeo, foi o capitalismo que criou a crise de 29, eu não lembro direito. Mas o fato é o seguinte, o grande problema da crise de 29 não foi a crise em si, ela foi aguda, mas teria uma recuperação rápida. O problema foi justamente o governo vindo com um monte de medida para tentar salvar a economia americana e que aí prorrogou essa crise de 29 até quase a Segunda Guerra Mundial, até 1940 mais ou menos, só então que os Estados Unidos saíram dessa crise absurda, né? E um desses fatores foi justamente a espiral de Kindleberger das tarifas. O Trump agora está botando a espiral de Kindleberger agora do nada, sem nada, né? E vai causar crise, vai causar uma crise bastante grande, a menos que ele volte atrás. Já tem gente falando, ontem vazou a informação de que ele daria uma pausa de 90 dias, já tem gente falando que ele não tem que dar uma pausa de 90 dias, não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, eu não sei se ele vai conseguir manter isso. Eu acho que é uma situação tão crítica que vão acabar convencendo ele a voltar atrás nessa medida. Mas vamos ver até onde vai essa história do Trump. E está arriscado realmente ele jogar os Estados Unidos numa crise sem precedentes com essa história, né? Até o primeiro-ministro, aqui está aqui outra versão da espiral de Kindleberger aqui, e outro caso, falou aqui o primeiro-ministro de Singapura, está falando aqui, ó, um vídeo muito interessante dele, falando justamente sobre como Singapura pode ser a grande prejudicada nessa história. Todos os países pequenos que focam em comércio e coisa e tal, como é o caso de Singapura, podem ser altamente prejudicados por essas tarifas do Trump e coisa e tal. Ele diz que acha que vai haver uma renegociação e coisa e tal, mas não sabe em que termos será isso, né? Enfim, é realmente uma crise grande. Aí o pessoal tá cheio de explicações aí, né? O pessoal que gosta de puxar o saco do Trump, não porque o Trump tem um motivo, não que vai trazer vai trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. Já falei que não vai. Ah, porque vai crescer a economia americana. Não, vai piorar a economia americana. Ah, porque em caso de guerra vai ter a cadeia produtiva toda nos Estados Unidos. Putz grila, esquece esse negócio, é uma ideia infantil, uma ideia que não existe em lugar nenhum, não tem jeito nenhum. Se tiver uma guerra, vai ter um problema. Guerra é problema para todo mundo, inclusive por conta das cadeias produtivas, porque realmente você tem esse tipo de problema sempre, é inevitável, é impossível você se livrar desse tipo de problema, né? E outra coisa que o pessoal fala, mas a dívida americana é impagável. Meu amigo, a dívida americana é impagável há 200 anos, pô. Já era impagável lá em 1929. Dívida de país já é impagável o tempo todo. Não tem como pagar e ninguém espera que pague. A Igreja Católica ficou rica com a ideia de dívida impagável. Eram os nobres que davam o dinheiro todo em herança em troca para a igreja, em troca de ter uma renda mensal. É o que fazem os ricos que compram títulos do governo hoje em dia. Entregam dinheiro e sabem que não vão receber esse dinheiro,
mas vão receber o mensal todo mês. Já é uma coisa interessante, já é um pagamento interessante para esse pessoal, já dá uma garantia de segurança para essas pessoas. Esse negócio de dívida ser impagável, isso é besteira, não é o problema, nunca foi o problema isso daí, né? Mas você ter compromissos da dívida, serviço da dívida muito caro por causa de taxa de juros, isso é verdade. O Trump poderia resolver isso muito facilmente cortando gastos do governo. Como ele fez, cortando lá com o DOGE, cortando o USAID, cortando o Ministério da Educação, dá para cortar mais um monte de coisa no governo americano e manter a coisa funcionando e diminuir daí o endividamento americano sem precisar recorrer a isso daqui. Então, essa maneira que ele arrumou de recorrer à espiral de Kindleberger para resolver o problema da dívida americana gerou um problema ainda maior, porque primeiro, a dívida não vai ser resolvida dessa forma, vai acabar piorando a situação, a atividade econômica americana vai piorar, vai sofrer com isso. Pouco provável que o Estado americano acabe arrecadando mais por conta das importações e, no final das contas, piorou a vida para o americano médio e para um monte de gente que apoia o governo Trump. Tá? O governo Trump vai ser muito pressionado com essa história aí. E com relação à dívida ser pagável ou impagável, isso aí, no final das contas, não faz diferença. Veja, eu sempre vejo a coisa do ponto de vista do indivíduo, não do governo. Se o governo brasileiro tem uma dívida de não sei quantos mil aí, quantos milhões, não me interessa, não tem nada a ver com isso. O problema é do governo. O governo que arrumou essa dívida aí, quem emprestou dinheiro para o governo se vira para cobrar do governo. Eu não tenho nada a ver com isso. De vez em quando sai aí no Jornal Nacional o pessoal falando, não, porque cada brasileiro deve não sei quantos mil. Eu não assinei dívida nenhuma com ninguém, não devo porcaria nenhuma para ninguém. Quem deve é o governo. Quem emprestou para essa cambada de burocrata que eu não tenho nada a ver com eles, que se vire para receber deles lá. Eu não quero nem saber, não é minha dívida não. E da mesma forma, os americanos devem se comportar. Não é que cada americano deve não sei quantos mil. Pô, o governo americano que inventou essa lorota aí de cobrar essa dívida aí, de contrair essa dívida. Os americanos em si não devem nada. Então é isso que eu vejo. Acho essa paranoia do Trump com a dívida um erro. E o pior, essa questão aqui da espiral de Kindleberger, por outro lado, é muito real. Já deu errado no passado, vai dar errado de novo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.